Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor a todos. Vamos ouvir aqui um trecho da palavra de Deus e vejamos o que Deus fala conosco sobre as autoridades, sobre a nossa relação com as autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque uns magistrados não são motivo de temor para uns que fazem o bem, mas para uns que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador em ira, contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? Eu quero falar nesta manhã sobre a submissão às autoridades. Todos nós, toda alma, esteja sujeito à potestade superior, às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Agora você vai dizer assim, mas o Lula foi Deus que colocou? Sim, foi Deus. O Brasil precisava passar pelo que passou para que se manifestassem se o Brasil era uma nação de Deus ou não. Se o Brasil era uma nação de conservadores, daqueles que davam os valores aos preceitos estabelecidos por Deus ou não. Quer queira, quer não, o Brasil é um país de cristãos, é um país de pessoas que temem a Deus, é um país de pessoas que valorizam os preceitos de Deus. Por isso o Brasil, não aconteceu com o Brasil o que aconteceu com Cuba, por isso não aconteceu com o Brasil o que aconteceu com a Venezuela e com a Rússia, com a China e muitos outros países que não conheceram o Evangelho, não tiveram os preceitos divinos ali dentro, estabelecidos e pregados, como é no Brasil. Então o Brasil venceu, o Brasil passou por essa onda, né? Não foi apenas uma marolinha, como disse o Lula, mas passou por um tsunami devastou o Brasil, mas graças a Deus o Brasil reergueu, porque no Brasil tem homem de Deus. No Brasil existe quem prega o Evangelho. No Brasil tem homens que valorizam a verdade. Você sabe o que está acontecendo com o Greenwald e com outras pessoas, e com seus companheiros, e com os Petralha? Porque o que está acontecendo com eles é que eles estão cegos, eles não estão enxergando direito as coisas. Por que eles estão enxergando? Eles estão com problema na mente. E por que eles estão com problema na mente? É porque brincam com a mentira. Eles vão brincando com a mentira no dia a dia e a pessoa perde a noção da realidade. Aí acaba casando homem com mulher, mulher com homem, acaba casando, acaba tendo formação, querendo reinventar, chamando de progressista, mas na realidade são os retrógrados, estão querendo bagunçar com aquilo que Deus fez tão perfeito, tão maravilhoso, que é o amor entre um casal de pessoas, né? Casal só pode ser se é casal, se é um macho e uma fêmea. Não existe casal de dois homens. Dois homens são parceiros, duas mulheres são parceiras.
Não é casal. Casal tem que ser um diferente do outro. Casal já dá-se a ideia de haver ali, ó, casou. O jeito que era um, certo? Casou um com o outro. Encaixou. Casal, encaixa, certo? Não é esse negócio. E até um tempo atrás a gente sabia que gênero era só coisas que tinha o seu gênero. Não tinha sexo. Isso aqui não tem sexo. Isso aqui é um gênero. É um gênero. Isso aqui é um calibrador, então o calibrador é do gênero masculino. Uma caneta ela é do gênero feminino. Uma caneta, um calibrador. Então, até a gente sabia que as coisas têm gênero. Mas agora estão querendo rebaixar as pessoas, estão tirando as pessoas do nível superior e igualando-se a coisas, igualando-se a um copo. Um copo é do gênero masculino, né? Um papel do gênero masculino, um folheto do gênero masculino, né? Uma lâmpada do gênero feminino, é objeto. Agora estão colocando as pessoas, querem rebaixar as pessoas a nível de objetos. Eles querem fazer das pessoas objetos, né? É de todo mundo, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Não é bem assim, a história não é bem assim. E eu não me aceito ser rebaixado. Eu sou um ser humano, Deus me deu autoridade sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo. Agora estão querendo tratar os animais como se trata a gente, querendo dar o mesmo, estão dando às vezes até mais proteção a animais do que as pessoas, né? Um tempo atrás, os escravos eram tratados como objeto. Os escravos não tinham direito de votar, não tinham direito, nem a palavra dele não valia nada contra o seu senhor. Você está entendendo? Então, as coisas, gente, a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. E nós só vamos colocar as coisas no devido lugar se nós se pautar pela verdade, se nós pautar pela justiça, andar na verdade, porque a mentira ela prejudica a mente. A mentira prejudica a mente, e a pessoa perde a noção. A nossa mente só vai estar calibrada certinha se você for falar sempre a verdade. Se você pautar sempre pela verdade, aí a sua mente vai estar equilibrada dentro do padrão que é verdade. Agora você começa a dizer para a sua mente, para você mesmo, você começa a dizer, né? Isso aqui é um copo, isso aqui é uma pedra, e você começa a acreditar, daí a pouco você está acreditando nas suas próprias mentiras. E isso aqui é uma folha, quer dizer, então você vai acabar prejudicando a sua mente vai perder noção da realidade. Daqui a pouco você não sabe se você é homem ou se você é mulher, né? Então toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não tem autoridade, não há autoridade que não vem de Deus. Então, se a autoridade, para falar dessas coisas, a autoridade, a palavra de Deus, ela é a maior autoridade que tem. A palavra de Deus, o livro da criação, é o livro do Criador, é o livro que Deus estabeleceu para mostrar os princípios basilares da nossa sociedade. E aí, se a pessoa começa a se rebelar contra isso, começa a se rebelar contra os princípios basilares da sociedade, começa a reverter a natureza, mudando a natureza, deixando os usos e costumes do padrão necessário, do padrão certo, onde a pessoa pode ser feliz. Ninguém pode ser feliz se não estiver bem, se não estiver com a mente legal, se não estiver... Você está entendendo? Então a pessoa acaba cometendo loucuras, fazendo loucuras com o próprio corpo, deformando o seu organismo. Uma pessoa do sexo feminino, ela sempre vai ser feminina. E uma pessoa do sexo masculino vai ser sempre. Não tem como mudar, não tem como você mudar toda a estrutura do corpo, todo o organismo, toda a produção de hormônio, não tem como você mudar. O corpo sempre vai produzir hormônio feminino, ela é feminina, né? O homem, se não me engano, lá, o homem é XY, e a mulher é XX. Se não me engano, tem um negócio lá da ciência desse jeito, nunca vai mudar. Então, meus amados irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, vamos analisar bem como são as coisas. Não tem como nós mudar.
A palavra de Deus ela é sempre a verdade, nós vamos sempre pautar pela verdade, a natureza é a verdade. Não tem como nós mudar a natureza, não tem como você mudar, a natureza é a natureza. A minha natureza é a minha natureza, não tem como eu lutar contra a minha natureza, eu sou protetor, eu sou defensor da natureza como ela é, como ela nasceu, como Deus fez. Não adianta eu querer mudar a minha natureza, não adianta eu querer mudar a natureza das coisas. Deus fez a natureza. E o que destrói a natureza é o pecado do homem. O maior defensor da natureza é aquele que se desvia do pecado, é aquele que procura evitar o pecado. E o que é pecado? O pecado é tudo que contradiz a verdade, tudo que contradiz a natureza. Aquilo que vai contra os princípios da natureza, tudo isso é pecado. Porque muitas vezes um grande pregador no passado, nós tivemos o Antônio Vieira, o vigário, que está na literatura brasileira, está na literatura barroca brasileira, o ex-padre Antônio Vieira, o vigário, que pregava no Nordeste do Brasil. Ele pregava contra o trabalho escravo e contra o sangue derramado, o sangue inocente derramado. Então ele pregava e dizia: por isso os reinos não são eternos, por causa do trabalho escravo, porque cometem os seus pecados, vão contra os princípios da natureza. E assim como caiu a monarquia, também caiu o socialismo que teve no Brasil, a esquerda que teve no Brasil, que teve no poder. Então eles caíram. Por que eles caíram? Porque Deus não deixou que eles mudassem a Constituição. Quando eles tentaram mudar a Constituição do Brasil, estourou o mensalão. Quando Lula tentou, estourou o mensalão, ele perdeu força. Aí veio a Dilma, quando ela estava bem rebanhando, falando em fazer plebiscito para mudar a Constituição, de repente estoura o petrolão. Então, meus irmãos, Deus fez com que estourasse. Por quê? Porque Deus sabia que nesse país tem servos dele, tem homens dele. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do dono da natureza. Nós somos filhos de quem é Deus? Deus é o dono da natureza, é o criador da natureza. Então, aqueles que vão contra os princípios de Deus, aqueles que vão contra os princípios da natureza, vai estar indo contra os princípios da natureza. E quem vai contra os princípios da natureza está indo contra Deus. Então, eu estou te falando, eu quero te falar essa verdade para que você entenda de uma vez por todas. Nós não podemos ir contra os princípios da natureza, não podemos ir contra as autoridades. Desde Fernando Collor, aqueles que se levantaram contra a natureza, aqueles que se levantaram contra a autoridade, contra o Fernando Collor, Pedro Collor de Mello, seu irmão, que denunciou ele, que começou a levantar tudo contra o Fernando Collor. O que aconteceu com ele? Ele morreu com 4 tumores cancerosos na cabeça. Veja bem que isso é grave, querer levantar contra as autoridades. O Ibsen Pinheiro, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, acho que é a comissão mista, né? Parlamentar de inquérito que caçou o Fernando Collor, Ibsen Pinheiro, o presidente também foi caçado, logo depois ele também surgiu e ele foi caçado. E o resultado do Ibsen Pinheiro nunca mais se levantou da política. E assim por diante, meus amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, vamos entender essa porção sagrada aí. Não se levantar contra a autoridade, crente que se levanta contra pastor, igreja que se levanta contra o ministério, acaba se destruindo, acaba sofrendo, pagando alto preço. Eu vi filhos que levantaram contra os pais, eu vi eles pagar preço. Eu vi pastores, igrejas que levantaram contra pastores, pagar preço, estão pagando até hoje. Eu mesmo também paguei preço das vezes que eu me levantei contra, às vezes que eu pensava que estava lutando pelo certo, acabei levantando contra. Irmãos, hoje eu tenho uma experiência que eu não me levanto contra pastor, contra obreiro, contra o ministério, jamais. Se eu ver que não dá para mim, eu despeço numa boa, peço uma cartinha de mudança, vou para outro lugar, mas eu não levanto contra o ministério jamais. Eu posso ver o pastor saindo do motel com alguém, eu posso ver o pastor aprontando o que ele quiser. Eu não me envolvo. O pastor, quem vai tomar conta dele é Deus, o problema dele é com Deus. Então, meus irmãos, assim, a igreja
A igreja, quem cuida dela é o Senhor. Nós não podemos jamais criticar o obreiro, levantar contra o obreiro. Eu posso não concordar com o que o obreiro faz, eu posso não concordar com o que o pastor faz, mas eu também não critico, porque eu sei que Deus vai cobrar de mim. E Deus vai cobrar caro daqueles que se levantam contra obreiros, daqueles que se levantam contra a igreja, daqueles que se levantam contra ministérios, daqueles que criticam homens de Deus que estão fazendo a obra. Se ele está fazendo legitimamente, amém, glória a Deus, mas se ele estiver fazendo com fraude, se ele estiver fazendo a obra fraudulentamente, Deus também vai tratar com ele. A obra é de Deus, meus irmãos, a obra é de Deus. E nós não podemos levantar contra os nossos pais, contra o ministério, contra a obra de Deus, nem contra as autoridades que Deus estabeleceu. Eu aqui no Mato Grosso ainda votei no Pedro Táxi de novo, porque eu votei no primeiro, votei no segundo para o Pedro Táxi, novamente Pedro Táxi, né? Então, como ele não foi, porque a palavra, o povo tem um provérbio, e a palavra de Deus nos esclarece também, que as coisas nunca estão ruins que não possa piorar, as coisas nunca, para o ímpio, para aquele que guarda amargo, para aquele que vive na revolta, nunca está tão ruim que não possa piorar. Fica sabendo disso, mas para o justo, para aquele que segue a palavra de Deus, para aquele que segue a orientação de Deus, esse sim, ele estará abençoado, porque as coisas para ele nunca estão tão boas que não possa melhorar ainda mais. E assim vão acontecendo. As coisas vão sempre melhorando e Deus vai sempre abençoando aqueles seus irmãos, aqueles seus filhos. Deus está sempre abençoando. Nós não podemos levantar jamais contra o pastor, contra o ministério, jamais. Não podemos levantar contra as autoridades superiores. Não podemos nos revoltar, criar confusão e ficar mentindo, trabalhando contra. Temos que tomar cuidado com a nossa natureza para que ela não se corrompa, para que nós não venhamos a denigrir, a destruir a nossa própria mente. Deus te abençoe, Deus te guarde, porque você é uma bênção. Então com certeza, você vai ser abençoado tremendamente na sua vida. E eu quero, neste momento, pedir, encerrar este vídeo. Quero encerrar este vídeo fazendo uma oração para você. Meu Deus e meu Pai. Neste momento, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço, meu Deus, por ter salvo a vida do Jair Messias Bolsonaro. Eu te agradeço, meu Deus, pelo Senhor haver nos livrado do comunismo, tirado a esquerda do poder. Eu te agradeço, meu Deus, pelo ministério da minha igreja, pelo pastor da minha igreja. Eu te agradeço, meu Deus, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha filhinha. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Te agradeço, meu Deus, pelo alimento de cada dia. Te agradeço, Senhor, pela roupa, por tudo que o Senhor tem feito para nós, ó Pai. Agora, Senhor, despede o teu servo em paz e abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos, Senhor, que ouvirem este vídeo, que curtirem, meu Deus, que dê o seu joinha, que compartilhar. Deus, eu agradeço a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o Pai da natureza. O Senhor é o dono da natureza. E o Senhor vai vir restaurá-la muito em breve. O Senhor é maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.